Olá, estudantes! Olá, galera! Estamos aqui juntos de novo em nossa terceira aula para falarmos sobre os sistemas computacionais. Mas antes é necessário fazermos um gancho com a nossa aula 2, onde nós abordamos o CPD, o ciclo de processamento de dados, e suas três fases principais. A primeira, entrada; a segunda, processamento de dados, e a terceira fase, chamada de saída. Porém, há uma quarta fase que poderá acontecer ou não. Esta quarta fase é chamada de feedback, retroalimentação ou simplesmente repetição de processos. Vamos lá? Na fase 1, portanto, é o momento em que se reúne dados ou informações para entrar ou alimentar um sistema, que serão processados ou executados lá na fase 2, gerando a saída na fase 3. A saída deste processamento, que podemos chamar também de resultado, pode ser o quê? Um relatório, uma planilha, um produto, um serviço. Sendo que, imagine que uma determinada planilha que você processou na verdade, apresenta alguns dados inconsistentes ou errados, certo? E aí você precisa refazer esta planilha. Neste momento, quando você abre novamente esta planilha, você está retroalimentando o sistema, corrigindo-o. Ou seja, você está entrando novamente no ciclo de processamento de dados, executando esses dados, gerando uma nova planilha lá na saída, com as devidas alterações que você achou, né, necessárias, né? Entendido essa parte? Bom, mas por que eu preciso entender isso aí? Justamente para compreender sobre sistemas computacionais. E aí eu te faço a pergunta: onde é que acontece o ciclo de processamento de dados? Eis a resposta: em sistemas computacionais. Todo sistema computacional, ele é formado por três elementos ou três componentes essenciais. O primeiro deles nós vamos chamar aqui de software, ou parte lógica de um sistema computacional. Ele representa um conjunto de programas, né? A parte leve do sistema computacional em que você não toca fisicamente. Entendido? Por exemplo, aqueles aplicativos que nós gostamos muito no celular, no computador ou pela internet, tá? Por exemplo, o celular, né? O WhatsApp. Hoje em dia ninguém vive mais sem o WhatsApp, não é assim? Ou deixa faltar o WhatsApp, como há 2 dias atrás, todo mundo entra em pânico. Então, ali é o quê? É um programa, certo? Então, por isso que nós chamamos de parte lógica do sistema computacional. E o hardware? O hardware, gente, representa a parte física do sistema computacional. Ele representa um conjunto de elementos eletroeletrônicos que integram a sua máquina, ou seu celular, ou mesmo a aparelhagem em um centro cirúrgico, em que são conectados determinados dispositivos ao corpo humano para fazer uma leitura dos batimentos cardíacos, aparecendo o resultado lá numa telinha, no monitor, na sala cirúrgica, certo? Mas ali na sala cirúrgica, por exemplo, tem o quê? Tem o médico, o usuário, né, ou peopleware, que vai interagir com aquelas informações por meio de programas instaladas nestas máquinas. Tá? Então, resumidamente, todo sistema computacional, ele representa o quê? Um conjunto de softwares, hardware, né, instalados em um hardware, e o usuário, peopleware, que somos nós. Entendido assim? Aqui nós temos alguns exemplos de hardware, né, que é a parte física, dura, né, de um sistema computacional. Esse aqui, gente, apresentando para vocês, é uma placa-mãe. Se tem placa-mãe é porque tem placas-filhos, não é assim? Bom, essa placa-mãe, ela vai reunir um conjunto de componentes, né, sobre ela, e que um dos principais
Ou melhor, o coração dessa placa-mãe vai ser o chip, conhece? Tá? Esse chip aqui, ele ficaria fixado nesse soquete. Ele é responsável por todo o processamento. O chip é também denominado de CPU ou UCP, que nós, no popular, erroneamente chamamos aquele gabinete lá do seu computador, lá no seu quarto, de CPU, e não é, tá? E não é, gente. A CPU é esta pecinha aqui, que fica encaixada na sua placa-mãe. Então, esses componentes aqui, na verdade, são o que, gente? São componentes físicos de um sistema computacional. O mouse, né? Deixa eu verificar aqui também. O teclado são componentes de um sistema computacional, mas integra o hardware. Entendido? Ficou claro aqui? Bom, para compreender melhor esta parte do sistema, é interessante nós darmos uma olhadinha aqui, tá? No que nós falamos sobre sistemas solares. Nós vivemos em sistemas, não é assim? Vivemos o tempo todo interagindo em sistemas. Nós vivemos aonde, gente? Em um sistema solar, cujo astro-rei é o Sol. Porém, existe só o Sol nesse sistema? Não, existem vários e vários planetas, centenas, milhares de estrelas, meteoritos, essa matéria que envolve esses elementos todos. Porém, todos esses elementos que fazem parte do nosso sistema solar, eles são regidos por algumas leis, por algumas regras que fazem com que eles pertençam a este conjunto. Entendido assim? Por isto que fica mais interessante você compreender, então, tá? O mais fácil, na verdade, compreender o que são os sistemas computacionais, como nós estamos vendo aqui. Perceberam qual a diferença? Quase nenhuma, não é, gente? Então, aqui, só para fechar, todo o sistema computacional, ele é formado por 3 componentes básicos. Dentre eles, encontramos o software, que é o conjunto de programas, ou a parte lógica do sistema computacional. Temos o hardware, que representa a parte física do sistema computacional, e o peopleware, ou usuário, que representa as pessoas, né? Um grupo de pessoas que vão ou desenvolver programas ou vão utilizar os programas. Ficou claro, gente? Na próxima aula, nós vamos entrar em detalhes dos componentes principais do hardware. Em seguida, vamos trabalhar alguns programas do software, que é justamente o momento em que eu acho que vai ficar bem interessante para a maioria, principalmente porque a partir da próxima aula nós deveremos começar a abordar algumas questões de prova, porque já teremos elementos suficientes para fazermos alguns exercícios. Entendido, gente? Obrigada, então, pela atenção, certo? Vamos aguardar vocês na nossa próxima aula, em breve. Até daqui a pouco.